Olá, pessoal do Smart City Talks! Muita gente me manda livros, artigos, vídeos sobre cidades inteligentes, tecnologia e inovação para eu fazer um comentário. Porque muita gente quer aumentar esse debate sobre cidades inteligentes, mas muitas vezes não tem com quem conversar. Então, por isso, eu decidi criar a playlist Reviews, para a gente poder trocar todos os papers, todas as comunicações que a gente vê sobre Smart Cities. Então, eu peço para vocês que todos os materiais que vocês encontrarem sobre o assunto, ou mesmo se vocês quiserem um comentário sobre publicações que falem sobre novos projetos de tecnologia, inovações urbanas, podem escrever para o canal que eu vou ler e a gente vai gravar um vídeo aqui para comentar sobre essas publicações e para a gente aumentar mais o debate sobre cidades inteligentes. Então, para a gente começar a fazer esse review, eu escolhi a edição da revista Exame de outubro de 2017, que tem esse título, Nasce a Cidade do Futuro. Muita gente me mandou o link, me escreveu, perguntou, e aí, você viu a revista? Eu resolvi então gravar esse vídeo com o review desse tema chamado Nasce a Cidade do Futuro. Para começar, eu acho que vale a pena esclarecer que não necessariamente uma cidade do futuro é uma cidade inteligente. Uma cidade inteligente pode fazer parte de um plano, né, de um projeto de uma cidade do futuro, mas não necessariamente uma cidade do futuro é uma Smart City ou uma cidade inteligente. Por quê? O que acontece? Uma Smart City pode ser uma cidade que já existe, não necessariamente uma cidade que está sendo construída para ser chamada essa cidade do futuro, onde muitas tecnologias estão sendo aplicadas já no planejamento dessas cidades. E também não quer dizer que uma cidade onde foi apostado bilhões de dólares, como mesmo mostra a reportagem, não quer dizer que uma cidade, no caso eles apontam Shenzhen na China, Masdar nos Emirados Árabes, Songdo, que é esse projeto super polêmico na Coreia do Sul, não quer dizer que estas cidades do futuro são cidades inteligentes. Por quê? São cidades extremamente controladas e cidades que foram uma aposta muito grande de empresas de tecnologia. Então, por serem ambientes muito controlados e porque algumas situações no mundo não é possível haver controle, como criatividade ou mesmo crises econômicas, então o que aconteceu, por exemplo, no caso de Songdo, é que existem vários prédios já construídos, mas não existe uma população que tenha capacidade financeira para poder viver nesses lugares, porque são lugares de alta especulação imobiliária, então são lugares muito caros para se viver, para mudar, para você sair do lugar onde você mora, da sua cidade, para ir morar lá. Então, por isso que não necessariamente uma cidade do futuro é uma Smart City. Aí, falando também sobre um outro ponto muito legal que a edição trouxe, foi o exemplo de Medellín, na Colômbia, porque Medellín está chamando muita atenção, principalmente agora que tem muitos países, muitas cidades querendo saber o que vai ser dos outros continentes fora a Europa que querem começar a ter Smart Cities. Porque Medellín, há 20 anos atrás, era conhecida como a cidade mais violenta da América Latina. E com a nova política dentro da cidade, porque o novo governante de Medellín nos anos 2000, que foi o Uribe, ele depois se tornou presidente também da Colômbia. Então, ele conseguiu trazer mais olhares, mais pessoas preocupadas com o que estava acontecendo com a cidade de Medellín, porque era uma cidade controlada pelo narcotráfico, como vocês bem viram em Narcos, a série do Netflix. Então, o que eles fizeram? Com a capacidade de poder entender os dados compartilhados dos crimes, né? Eles puderam entender
em quais pessoas, em quais grupos a polícia, o governo, as entidades sociais podiam se aliar a essas pessoas e quais eram inimigos dessa nova reorganização, desse novo planejamento urbano de Medellín. Então, eles puderam usar os dados da cidade e também investir em muito mais projetos de tecnologia, projetos que tornassem Medellín muito mais sustentável. Então, eles trouxeram as pessoas para participarem mesmo da cidade e colocaram os investimentos principalmente nos bairros mais perigosos de Medellín. Então, é um exemplo não só para a América do Sul, mas como para todo mundo e principalmente para o Brasil. Porque quando a gente começa a pensar, a querer desenvolver Smart Cities aqui no Brasil, eu escuto muitas pessoas me perguntando: mas Estela, é possível ter cidades inteligentes no Brasil? Imagina, a gente está numa realidade muito distante do que já acontece na Europa, como que a gente vai fazer isso no Brasil? Então eu acho que é muito legal usar o caso de Medellín para mostrar que é possível sim, tem como, o Brasil tem como desenvolver muitos projetos de Smart Cities. E outro ponto que eu destaco na reportagem é a entrevista com o arquiteto Donald Bates, porque ele fala sobre como foi a transformação de Melbourne, na Austrália. Porque também é um caso muito legal de uma Smart City fora do continente europeu. E Melbourne, o que eles têm de diferente é que eles apostaram na região central da cidade para que essa região fosse a referência de Melbourne. E é muito legal porque o Bates, ele também fala que através dos dados, o que a gente compartilha em tecnologia, é possível comparar os dados com o espaço urbano e com isso integrar as áreas para fazer o planejamento urbano. Porque antigamente era feito, olha, primeiro vamos ver o que a gente faz via mobilidade, o que a gente faz via moradia, via saúde, meio ambiente, e hoje não. Com o compartilhamento de dados, as plataformas que a gente usa, então é mais fácil você entender qual que é o cidadão que está dentro da cidade, qual que é o cidadão que está usando aquele espaço urbano. Então, Melbourne se utiliza muito disso, é um excelente lugar para atividades culturais, para preservação de meio ambiente e, principalmente, é um dos lugares que tem uma das melhores mobilidades do mundo. E a mobilidade deles é muito interessante porque eles ainda se utilizam de bondes. O bonde está dentro da estrutura de Melbourne desde o princípio da cidade, isso já no século XIX, e isso continua sendo utilizado até hoje. Então, acho que fica como uma matéria bem interessante para vocês olharem e estudarem sobre essa questão de Smart City e cidade do futuro também. Um ponto que eu chamo a atenção, que não teve na edição, que é um ponto negativo, é que não fala da participação feminina para que haja mais cidades inteligentes e também que haja um levante para essa preocupação de cidades do futuro. Porque existem muitas mulheres que trabalham, principalmente na liderança de Singapura e do projeto ambicioso da Índia de ter 100 Smart Cities. Então, a revista em nenhum ponto chama atenção para isso, que a participação feminina é super importante para que haja uma economia sustentável em uma cidade. Então, esse que é o meu ponto negativo para essa edição de Nasce a Cidade do Futuro, mas eu acho que vale como material para quem quer começar a entender, começar a ler um pouquinho mais sobre cidades inteligentes. E outro ponto também que eu destaco, que é bem interessante, é o ranking das 100 cidades brasileiras, que são as 100 cidades melhores para se investir no Brasil. E o que a revista destaca é o potencial das cidades do interior fora das capitais do Brasil. Então, acho que é muito legal ver, porque muitas vezes nós ficamos preocupados, achando que só os investimentos estão no eixo Rio-São Paulo, e na verdade tem muito potencial no interior do Brasil. Fica como dica essa edição da revista Exame para vocês. Por favor, me inscrevam, mandem mais materiais para a gente comentar aqui no canal. E se inscrevam no canal, deem muitos likes, compartilhem o vídeo para a gente aumentar ainda mais o debate sobre cidades inteligentes. Valeu!